Saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no livro do profeta Oséias, no Antigo Testamento, primeiro profeta menor que nós temos dos 12. Oséias capítulo 8. Livro do profeta Oséias, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 14, portanto, toda a porção do capítulo 8. Eu farei leitura e os irmãos acompanhem, por gentileza. Diz assim, meus irmãos, a palavra de Deus. Emboca a trombeta, ele vem como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. A mim me invocam, nosso Deus, nós, Israel, te conhecemos. Israel rejeitou o bem, o inimigo o perseguirá. Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Constituíram príncipes, mas eu não o soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. O teu bezerro, ó Samaria, é rejeitado. A minha ira se acende contra eles. Até quando serão eles incapazes da inocência? Porque vem de Israel, é obra de artífice, não é de Deus. Mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria. Porque semeiam ventos e cegarão tormentas. Não haverá seara. A erva não dará farinha. E se a der, comê-la-ão os estrangeiros. Israel foi devorado. Agora está entre as nações como coisa de que ninguém se agrada, porque subiram à Assíria. O jumento montês anda solitário, mas Efraim mercou amores. Todavia, ainda que eles merquem socorros entre as nações, eu os congregarei. Já começaram a ser diminuídos por causa da opressão do rei e dos príncipes. Porquanto Efraim multiplicou altares para pecar, estes lhe foram para pecar. Embora eu lhe escreva a minha lei em 10.000 preceitos, estes seriam tidos como coisa estranha. Amam o sacrifício, por isso sacrificam, pois gostam de carne e a comem, mas o Senhor não os aceita. Agora se lembrará da sua iniquidade e lhe castigará o pecado. Eles voltarão para o Egito. Porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios, e Judá multiplicou cidades fortes. Mas eu enviarei fogo contra as suas cidades, fogo que consumirá os seus palácios. Amém. Curvemos as frontes e oremos novamente. Eterno e soberano Senhor, Pai nosso que estás nos céus. Eis-nos aqui, Pai, diante da Tua inerrante e infalível palavra, Pai. No nosso Senhor Jesus, ilumina-nos, Pai, com Teu Santo Espírito, para que possamos compreender, Pai, os Teus ensinos nesta manhã, Senhor. Explica, Pai, fala para a Tua igreja, fala para o Teu povo a respeito da aliança, Pai, da beleza e da bondade da Tua aliança com o Teu povo, Senhor. Mas também, Senhor, nos mostra o que temos semeado, Senhor Deus. O que estamos fazendo das nossas vidas, pois estamos diante de uma porção da Tua palavra dura, Senhor,
contra um povo, Senhor, que estava afastado de Ti e vivendo um turbilhão, Senhor, de informações e de confusões. No nosso Senhor Jesus, explica-nos, Pai, o texto dentro do contexto, para que assim nossas vidas sejam vivificadas com a aplicação da Tua santa palavra. No nosso Senhor Jesus, sê misericordioso conosco, Pai, e concede-nos a graça, a Tua graça, Pai. Oramos em Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, essa pequena porção da palavra de Deus do capítulo 8 de Oséias nos traz algumas lições demonstrando o que estava acontecendo naqueles dias entre o povo de Israel. Oséias recebe essa porção da palavra para mostrar para aquele povo que aquilo que eles estavam vivendo era fruto do justo juízo e julgamento de Deus. Um povo que estava caminhando totalmente distante da palavra. Um povo que experimentou nos últimos anos uma prosperidade econômica, onde a agricultura daquela época gerava frutos e riqueza, onde os celeiros estavam abastados. Um povo que experimentava muito além do que nós precisamos, como orou o nosso irmão agora há pouco. E o Senhor Deus, de fato, nos entrega muito além daquilo que nós precisamos. Mas ainda assim, diz o texto que aquele povo foi levado ao julgamento divino e eles foram conduzidos ao exílio. A história nos mostra isso, que aquilo que aquele povo estava passando nada mais era do que o juízo do Senhor Deus sobre um povo de dura cerviz, um povo que não obedecia à palavra de Deus. Essa pequena porção também tem como propósito garantir ao povo de Deus que uma grande restauração aconteceria. Como nós lemos agora há pouco na nossa liturgia, um contraste do Senhor Deus contra o mesmo povo. Contra o mesmo povo que faz parte da aliança desde a eternidade. Utilizando a vida pessoal de Oséias como instrumento, Deus demonstra, meus irmãos, nesse pequeno livro, e ele é um profeta menor, não porque ele é insignificante, mas porque a quantidade de palavras é menor em relação aos profetas maiores. Deus usa Oséias para mostrar para o povo de Israel e para nós que o Senhor Deus é um marido ciumento. O Senhor Deus, ele ama a sua esposa, ele a quer só para ele. E ele faz isso mostrando nos 3 primeiros capítulos que ele precisava restaurar um casamento. Nós falamos isso no sermão do capítulo 1, do versículo 1 até o capítulo 2, versículo 1, restaurando um casamento. Logo em seguida, no capítulo 2, sobre um amor inabalável, esse casamento não deu muito certo e o Senhor Deus manda Oséias buscar a esposa de volta. No capítulo 3, a esposa continua, e a esposa é a noiva, a esposa continua nos seus caminhos perversos e o Senhor Deus resgata o inimaginável e manda buscar aquela esposa amorosamente. Mas em seguida o Senhor Deus mostra bondade para com seu povo, mas o povo não se volta para o seu Deus. Ele novamente fala a liderança, e nós falamos isso no 4º sermão desta série. Aquela liderança estava desprovida de conhecimento, uma liderança que dizia que obedecia ao Senhor, mas de fato não fazia. No capítulo 5, nós pregamos aqui sobre espelho, espelho meu. O Senhor Deus muda o foco da liderança e fala com a igreja, dizendo que a igreja e o povo de Deus estava andando de maneira errada. No capítulo 6, nós vemos a conversão insincera. Um povo que estava dentro da igreja, mas de maneira falsa, de maneira que não era aquilo que ele estava pedindo. E no nosso capítulo 7 do último sermão, nós falamos sobre os religiosos mundanos.
Um povo que estava dentro da igreja, mas que se assemelhava como uma pomba enganada, se assemelhava a um pão que não foi virado, que não servia para nada, se assemelhava como um forno aceso, ardente por paixões carnais, e se assemelhava como um arco enganoso, uma arma que não serve para nada porque está defeituosa. Nesses 7 capítulos, nós falamos sobre o amor de Deus sobre um povo que desobedecia. E que não é um povo que vivia lá no ano 8º e não tem nada a ver com a gente hoje. Se a gente analisar e de fato fizer o exame interno durante a confissão dos nossos pecados, perceberemos que nos assemelhamos em muito com aquele povo, infelizmente. Mas no capítulo 8 de hoje, nós estamos aqui olhando para a desobediência de Israel. E que essa desobediência resultou em graves consequências. E que essas consequências é fruto da disciplina do Senhor, porque o povo violou a aliança de Deus. A aliança que Ele mesmo fez e a qual Ele nos colocou foi violada, foi quebrada, foi desobedecida. E é interessante que nós, enquanto adultos, sabemos muito bem o que é desobedecer. Não porque a gente olha para a gente, mas porque a gente aponta para as nossas crianças, dizendo: criança, obedeça. Obedeça, criança. Mas o fato é que nós desobedecemos muito mais do que as crianças. Falhamos, pecamos. E essa falha, essa violação da aliança, ela normalmente é disciplinada, porque Deus disciplina a quem Ele ama. E aqui Oséias, usando a arte da agricultura da época, usando o contexto daquela época, ele mostra que o povo estava semeando discórdia. Aquele povo estava semeando mentiras, infidelidade. Aquele povo estava semeando idolatria, colocando no lugar de Deus qualquer outra coisa. As sementes que aquele povo estava distribuindo era semente de traição, semente de desconhecimento. E quando nós semeamos sementes de mentira, desconhecimento, certamente, meus irmãos, os frutos serão frutos danosos, serão frutos ruins. Não tem como esperar uvas boas de árvores ruins. Isso não funciona desse jeito. Um coração cheio de fruto amargurado é um coração que não vai falar da graça de Deus, não vai nem agir com a graça de Deus. Será sempre como um martelo na cabeça das pessoas, e a misericórdia fica de lado. Mas ainda que o povo exortasse, ainda que Deus exortasse aquele povo, ainda que Deus levantasse profetas e levasse até aquele povo, ainda que Deus fizesse aquele povo relembrar da aliança, o povo continuava semeando vento, coisas inúteis, coisas vãs que não frutificam. E semear ao vento nada mais é do que simular uma aparência para encantar os olhos das pessoas. Simulação. É com sutileza, com um palavreado mais elaborado, enganar e encobrir a própria impiedade. Quem semeia vento, semeia mentira, semeia impiedade, ainda que se pareça com a verdade. E quanto pior é a mentira, quanto mais parecida com a verdade, pior é a mentira.
Meus irmãos, quando alguém lança a sua mão ao arado para arremessar a semente, deve semear coisas boas, deve semear o bem. Aquele povo estava sustentando uma aparência do capítulo 7, um povo infiel. Ignoraram a voz de Deus, mesmo em meio ao julgamento, mesmo no meio daquela confusão naquela cidade, mesmo no meio daquela inconstância política e aquelas incertezas que eles estavam vivendo. Ainda assim, eles estavam semeando mentira. E, meus irmãos, para toda ação tem uma reação. Terceira lei de Newton. Mas é o próprio Senhor dizendo isso aqui. E aquilo que a gente semeia, com certeza a gente colhe. Que é o título do nosso sermão nesta manhã. O que estamos semeando? O que nós estamos semeando? E para que a gente entenda esse texto, dividimos em 3 partes. Do versículo 1 ao versículo 6, nós precisamos observar o povo rejeitando a semente da aliança. Um povo que rejeita a semente da aliança. Do versículo 7 ao versículo 10, nós percebemos um povo cultivando no solo vizinho. Não está cultivando ali nas coisas próprias, mas ele foi para a casa do vizinho, cultivando o solo vizinho. E em terceiro lugar, do versículo 11 ao versículo 15, nós temos o povo colhendo o fruto merecido, as consequências de um afastamento da palavra de Deus. Rejeitando a semente da aliança, cultivando o solo vizinho e colhendo o fruto merecido. Olhos voltados para o texto sagrado, meus irmãos. Versículo 1 diz o profeta: emboca a trombeta, ele vem como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. As 3 primeiras palavras que nós temos aqui é um chamado, é um toque de corneta, é um alarme. Aqui é um chamado urgente para o momento da batalha. Emboca a trombeta, colocar uma trombeta, uma corneta, para chamar a atenção daquele povo, para dizer para aquele povo: acorda, desperta, prepare-se. Prepare-se. Prepare-se, porque o julgamento há de vir. Não se esqueçam, ele acabou de falar no capítulo 7 que o povo estava agindo de maneira equivocada, de maneira enganosa. Preparem-se. Preparem-se, porque o castigo virá como a águia contra a casa do Senhor. E Osés, meus irmãos, ele usa muito figuras que o povo poderia entender. Ele usa a agricultura, que era comum naquela época, para explicar o que estava acontecendo, contar histórias, ilustrar. Uma das formas que o Senhor Jesus usava de explicar muitos dos ensinos era por meio de parábolas. Parábolas que tinham a ver com a realidade daquele povo, daqueles dias. E nos dias de hoje é um grande desafio para quem explica a palavra de Deus encontrar palavras e histórias e ilustrações que demonstrem o que significava aquilo. E a figura da águia aqui é uma figura de um animal daquela época que mergulhava sobre a sua presa de maneira indefesa. A águia sempre foi vista naqueles dias, e hoje a gente não vê tanto assim, mas como um animal, uma ave que tem uma força e velocidade. Um animal que certeiramente dá o bote contra a sua presa. E aqui Osés diz que o castigo de Deus virá como uma águia. Imagina sermos alvo do castigo de Deus. Um tempo mais tarde, a história nos mostra, meus irmãos, que a Assíria foi usada como instrumento do Senhor para justamente dominar a nação de Israel. Isso aconteceu. Aquele povo sofreu
as consequências das suas ações. Eles aqui estão sendo avisados: o castigo virá como uma águia. E percebam, irmãos, que nós estamos falando da nação de Israel. Aquela nação que foi tirada do deserto, do Egito, da casa da servidão, para servir ao Senhor, para uma terra que mana leite e mel. Um povo que foi cuidado dia após dia, que ouvia a lei do Senhor, de dia, de noite, que meditava nela, que tinha os salmos para cantar em cada movimento que eles haveriam de cumprir as cerimônias religiosas judaicas. É esse povo que conhecia da lei de Deus. Esse povo conhecia muito bem essa ilustração da águia. Lá em Deuteronômio, versículo 49, do capítulo 28, diz assim: o Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá, como o voo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás. Isso já tinha acontecido. O povo estava passando novamente por uma situação similar a alguns anos atrás. Parece que a história sempre é a mesma, só muda os personagens. Sempre a mesma história, só muda os personagens. Antes era a nação Israel, hoje somos nós. O Senhor Deus falando conosco. Percebam, meus irmãos, que Israel proclamava conhecer a Deus. Eles diziam que conheciam a Deus. Eles diziam que invocavam ao Senhor. O versículo 8, versículo 2, a mim me invocam, nosso Deus, nós, Israel, te conhecemos. Mas, meus irmãos, as ações do povo mostravam o contrário. Vocês me conhecem? Agindo desse jeito? Não. Adorando desse jeito? Com a mente longe na hora do culto? É isso que vocês estão entregando para mim? Talvez os irmãos se lembrem que o Senhor Jesus condenou que os fariseus honravam a Deus apenas com os lábios, mas os corações, a vida, estava longe. Mateus 15, 8 diz o Senhor Jesus: hipócritas, falsos, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Eles eram falsos. Aqui, o povo Israel em Oséias estava agindo de maneira falsa. Mas o Senhor Jesus nos chama para uma verdadeira adoração. Importa que os meus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E, meus irmãos, isso não é fácil, irmãos. Principalmente no dia de hoje, em que a nossa mente passeia em várias coisas. O mundo exige da gente tanta atenção, tanta coisa, de maneira imediata, que a gente não consegue nem vir para cá. Há dias que a gente não sabe nem que dia da semana é. De tantas coisas e tanta exigência que o mundo nos tem. E como adorar a Deus, como entregar um tempo de qualidade ao Senhor, se a gente se atarefa com tantas coisas? Como entregar um tempo de qualidade ao Senhor se nós não nos gastarmos em aprender da sua palavra, em lê-la com atenção, com alegria, aprender da história, do texto, no contexto, ensinar aos nossos filhos. Existem algumas crianças que, quando chegam aqui, já sentam-se, abrem a sua Bíblia e ficam esperando. E louvado seja o Senhor por isso.
É assim que começa. Vão crescer desse jeito. Mas muitos de nós, adultos, sequer abrimos a Bíblia no domingo. Sentamos na cadeira e lemos os slides. O Senhor Jesus nos chama para uma verdadeira devoção. Deus se revelou, meus irmãos, em uma aliança inquebrável. Ainda que a gente erre, ainda que a gente falhe, a aliança de Deus nunca será quebrada. Porque Ele fez aliança com Ele e Ele nos mandou guardar essa aliança. Abramos, por gentileza, em Deuteronômio 29, 9. Olha o que o Pentateuco nos ensina no livro de Deuteronômio 29, 9. Guardai, pois, as palavras desta aliança e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. O discurso de Moisés, conhecido aqui como Pacto Sinaítico, o Pacto do Sinai. A aliança é inquebrável, meus irmãos, e a gente deve guardá-la. Em Êxodo, capítulo 19, olha o que o Senhor Deus também nos ensina. Êxodo, segundo livro, um pouquinho mais atrás. Capítulo 19, versículo 5. Êxodo 19, capítulo 5. Olha só o que nós temos aqui, o que a querida teologia reformada defende sobre responsabilidade humana. Deus é soberano, sim, mas nós temos a nossa responsabilidade, e Êxodo 19, 5 diz: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E o versículo 6, vós me sereis reino de sacerdote e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Guardar a aliança de Deus, diligentemente, com cuidado, com zelo, com atenção, intencional, com propósito de agradar a Deus. O Antigo Testamento é cheio dessas instruções da aliança de Deus, mas o povo de Israel quebrou essa aliança, é o que ele está dizendo aqui. Irmãos, devemos cumprir a aliança de Deus, devemos nos esforçar, tanto a antiga aliança baseada na lei dada por Moisés, em agradecimento não ter outros deuses, em agradecimento não matar, em agradecimento não roubar, em agradecimento a Deus não adulterar, em agradecimento guardar o dia de sábado, olha só, em agradecimento honrar os nossos pais, em agradecimento não cobiçar, em agradecimento não dar mau testemunho, não falar contra os outros, em agradecimento guardar o nome do Senhor teu Deus. Tudo em agradecimento pela salvação que foi concedida, irmãos. A morte na cruz não é para ser em vão, e o que Ele exige de nós é que nós guardemos as suas leis, a sua vontade. Mas o que Israel fez, versículo 3, Israel rejeitou o bem. O povo de Deus quebrou a aliança, o povo de Deus violou a lei, o povo de Deus rejeitou o bem.
E essa palavra rejeitar aqui, meus irmãos, é o sentido de empurrar para o lado, abandonar, desdenhar, se tornar odioso. Sabe quando a gente rejeita alguma coisa? É quando você não quer ouvir alguém, normalmente crianças. Criança vem, pai, deixa tal coisa. Não, agora não. Espera aí, depois eu falo com você, estou ocupado. Esse rejeitar, a gente afasta para o lado. A gente não dá atenção. Já viu isso alguma vez? Israel teve uma ação ativa ao invés de passiva. Ele não ficou inerte. Ele foi lá e cumpriu, ele rejeitou. Ele, de maneira proposital, negou ao Senhor. Só que ele negou, diz o texto, o bem. Irmãos, essa palavra bem aqui tem um significado muito importante. O original dela abre uma série de adjetivos. E esse bem aqui é algo bom, algo agradável, algo da mais alta índole. Eles rejeitaram algo da mais alta índole. Eles rejeitaram o que é próspero, conveniente, apropriado, de boa compreensão, generoso, ético, correto, de boa fama. O apóstolo Paulo em Filipenses disse isso, lá no capítulo 4, versículo 8. Tudo que for verdadeiro, honesto, justo, se alguma virtude há, se algum louvor existe, que seja isso que ocupe o vosso pensamento. Israel rejeitou ao Senhor, o bem mais precioso que nós temos, mais valioso que nós temos, diante de nós, onde não tem guerra, não tem muçulmano prendendo a gente ou ameaçando as nossas vidas. E ainda assim, não caminhamos como deveria. Israel rejeitou o bem. Meus irmãos, ao rejeitar a bondade de Deus e escolher a maldade, deixa de fazer um e atravessa para o outro, Israel abriu porta para a perseguição e a destruição. O Senhor Jesus, lá em João 3,19, falou assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Amar mais o mundo do que as obras do nosso Senhor. O povo rejeitou o bem, meus irmãos. E essa rejeição diz que longe de Deus respingou na escolha da liderança de Israel, versículo 4. Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Constituíram príncipes, mas eu não o soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. E, meus irmãos, a escolha de liderança é do próprio Senhor. Abramos em 2 Samuel 9, por gentileza, versículo 15. Percebam que o povo de Israel escolheu sua liderança sem consultar ao Senhor. E a respeito da escolha de líderes, incluindo reis, tem que fazer parte do plano e da soberania divina. Foi assim com Saul, meus irmãos. Olha, 2 Samuel 9,15, diz assim: ora, o Senhor, um dia antes de Saul chegar, o revelara a Samuel, dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei o homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Deus levantou, porque o povo orou pela liderança. Versículo 17:
Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis o homem de quem eu já te falara, este dominará sobre o meu povo. Foi assim com Saul, irmãos. Foi assim com Davi também. 1 Crônicas 28, por gentileza. 1 Crônicas 28, versículo 4. Primeira Crônicas 28, versículo 4, fala do rei Davi. O Senhor, Deus de Israel, me escolheu de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse eu rei sobre Israel, porque a Judá escolheu por príncipe a casa de meu pai na casa de Judá, e entre os filhos de meu pai se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo o Israel. Foi assim com o rei Davi também, irmãos. E o apóstolo Paulo também reforçou essa questão da soberania de Deus sobre os líderes que devem governar. Lá em Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Toda liderança procede de Deus, e o povo deve clamar ao Senhor. O povo não consultou ao Senhor para levantar os seus líderes. E, meus irmãos, abramos em Isaías 11, por gentileza. Isaías 11. Percebam que essas palavras do profeta Isaías estão dentro do contexto da aliança de Deus com o seu povo e da promessa de redenção. Isaías 11, versículo 1 ao 5. Do tronco de Jessé, pai de Davi, sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Um versículo que aponta para o surgimento do Senhor Jesus. A liderança escolhida por Deus, a aliança do próprio Senhor, o tronco que representa a dinastia de Davi, que haveria de vir o rebento, o Senhor Jesus como veio. O Antigo e o Novo Testamento, meus irmãos, eles não estão desconectados. A palavra de Deus é uma só. Não rejeite o Antigo Testamento. E um dos motivos da série de sermões em Oséias é justamente mostrar, ensinar à igreja a importância da palavra como um todo. Precisamos abri-la com alegria e aprender dela. Mesmo quando o reino de Israel estava enfraquecido, Deus preservou a promessa messiânica, meus irmãos. Meus irmãos, nesses versos que Israel escolheu líderes, fez alianças sem consultar a Deus, mostra que eles não agiram com sabedoria, meus irmãos. E nós estamos prestes a colocar diante de Deus homens para ser levantados como oficiais desta igreja. Se o Senhor assim permitir, haveremos de ter eleições.
mas isso carece de oração. Oração para que o Senhor Deus levante homens para que governem a sua igreja de maneira amorosa, de maneira santa, de maneira fiel. Essa igreja precisa orar por liderança, não só a do Mindu, mas em tantas outras igrejas. Existem congregações onde o pastor é a única figura masculina da congregação e as mulheres, todas casadas com homens ímpios. Existem trabalhos com mais de 20 anos como congregação que não se organiza a igreja pela ausência de homens para que sirvam como liderança na igreja. A igreja precisa orar para que o Senhor Deus levante homens e que os homens que aqui estão assumam o compromisso de servir ao Senhor através da igreja. Esse deve ser um momento de intensa oração e algo que, infelizmente, é raro, mas um jejum coletivo. Se esta igreja almeja levantar homens, o jejum deve fazer parte, porque são esses homens que pastorearão as nossas famílias, terão a nobre missão de servir ao Senhor. Nós precisamos orar. Ainda que esses homens necessitem modelar e aperfeiçoar determinadas áreas das suas vidas. Porque quando a gente olha para alguns homens, não, esse não, falta tal coisa, não serve, como se nós fôssemos perfeitos. E se for para ser assim, que saia todo mundo. Todos nós estamos em processo de transformação, amadurecimento, santificação. Estamos em obras, constantemente. Mas a igreja não pode deixar de orar. Aqui nós vemos Oséias falando da aliança, a bondosa aliança do Senhor. Devemos buscar a direção do Espírito Santo sempre por meio de orações. Salmo 143, Romanos 8 e Gálatas 5 nos ensinam isso, irmãos. As nossas decisões devem sempre visar o avanço do reino de Cristo. Sempre é o avanço do reino. Oséias nos fala sobre a aliança que Deus não deixa passar. Cada ato nosso tem que ser de acordo com a vontade de Deus, não de acordo com a nossa vontade. E a gente é cheio de vontade. É os louvores que a gente gosta, é a temperatura do ar-condicionado que nos agrada, é a iluminação que a gente quer. É sempre do nosso jeito. Mas e o Senhor? E a vontade dele? Romanos 12, 11, Colossenses 3, 23, fala que a nossa vontade tem que estar alinhada com a vontade de Deus. E, meus irmãos, se essa atitude não estiver presente, de buscar fazer a vontade de Deus, todas as nossas sementes serão como vento, que não serve para nada. Fazer do nosso jeito, dificilmente, é quase que impossível acontecer da maneira que Deus quer. E eu digo quase, porque não depende da gente. Porque apesar de nós, eis-nos aqui, todos pecadores miseráveis que carecem da glória de Deus, adorando Ele na beleza da santidade em mais um domingo, ouvindo a graça dEle em mais um domingo, porque tudo depende dEle. A nós só nos resta o corar de vergonha.
nós não podemos desconsiderar ou deixar de lado a aliança que Deus fez com o seu povo. Israel, meus irmãos, recusou e ainda produziu ídolos, que é o versículo 5. O teu bezerro, ó Samaria, é rejeitado. A minha ira se acende contra eles. Até quando serão eles incapazes da inocência? Porque vem de Israel, é obra de artífice, não é de Deus, mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria. Irmãos, assim como Israel havia recusado o bem, Deus rejeitou o que eles rejeitaram. Já que vocês estão me rejeitando, eu também rejeitarei o que vocês estão fazendo aí dentro. Percebam o que ele diz na segunda parte do verso 5: até quando? Até quando vocês continuarão fazendo isso? Aqui nós temos uma pergunta retórica, que é aquela pergunta para despertar uma reflexão. Está falando comigo? Não é comigo não, está falando com o povo lá em Israel. Eram eles que estavam equivocados. Uma pergunta que surge de um pesar. Uma pergunta que nos leva à perplexidade. O Senhor Deus está perplexo. Até quando vocês haverão de agir assim? Até quando vocês persistirão nessa conduta equivocada? O teu bezerro, ó Samaria, é rejeitado. O que tem sido o nosso bezerro? O que a gente tem colocado como ídolo no lugar do Senhor? A tal estabilidade, como foi explicado aqui na nossa liturgia? É isso que a gente precisa de fato? Qual tem sido o teu bezerro, ó Samaria? A minha ira se acende contra eles. O Senhor Deus está irado. E Romanos 1,18 diz que a ira de Deus se revela dos céus contra toda a impiedade dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Inocência aqui, meus irmãos, expressa o estado daqueles que são inocentes de uma culpa moral, mas eles estão moralmente condenados. Esses dois quesitos, moral e culto, Israel havia demonstrado repetidamente um comportamento impróprio. E o Senhor Deus não iria demorar para derramar sobre eles o justo julgamento divino e o justo juízo. O que eles haviam produzido não partiu da ordem de Deus, não se originou pelas mãos de Deus. O versículo 6 diz que era obra de artífice. E artífice aqui, no original, é alguém que tinha talento para desenvolver alguma coisa com esmero. Eles estavam usando os dons que Deus deu para fazer ídolos. E aqui nós temos tantos dons, tantas pessoas capazes. Essa semana eu estava conversando com um irmão sobre isso. Como o Senhor Deus tem sido bondoso em abundância com os dons que esta igreja possui. É um privilégio. É só olhar a EBD dos adultos aqui. Qualquer um poderia estar no lugar, na frente, ensinando. Homens capazes, mulheres piedosas, valorosas mulheres. Como o Senhor Deus tem sido bondoso com esta igreja. Mas nós ouvimos uma palavra: até quando?
até quando serão eles incapazes da inocência? Até quando, irmãos? A origem humana de um ídolo significa que ele não tem realidade além do mundo material. Não é de Deus. O povo, meus irmãos, rejeitou a semente da aliança de Deus. E é lógico, Deus rejeitaria as invencionices da mente humana. Por isso que ele finaliza dizendo que em pedaços será desfeito. Israel, meus irmãos, rejeitou a semente. Israel deixou de lado a aliança de Deus. Mas o nosso Senhor Jesus nos chama para termos completa harmonia com Ele. Nós estamos no primeiro ponto de um sermão que deve durar mais 4. E dito tudo isto, partindo para a nossa aplicação, em primeiro lugar, meus irmãos, percebam que Israel proclamava conhecer a Deus. Eles diziam que conheciam o Senhor. Mas as suas ações mostravam totalmente o contrário. A sua adoração era superficial e hipócrita. Era um povo que estava lá no culto domingo, mas o coração estava endurecido. Eles não estavam andando de acordo com a obediência à vontade de Deus. Obedecer a Deus, meus irmãos. Ele nos chama para uma verdadeira adoração e obediência. Esse é o nosso primeiro ponto. Em segundo lugar, meus irmãos, Israel rejeitou o bem. Israel rejeitou o bem. Abramos aí em João 3,19, por gentileza. Nós devemos, Senhor Jesus, que é a personificação do bem de Deus para nós, João nos diz, João 3,19, dentro da nossa teologia, um dos versos que explica a depravação total do homem. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Meus irmãos queridos, não rejeitem o bem. Não rejeitem a palavra do Senhor. Não virem as costas para o que o Senhor Deus tem ensinado dia após dia. E isso envolve das nossas vidas uma atitude, nos leva a uma ação de mudança. Não rejeitem o bem. Em terceiro lugar, Israel escolheu líderes e fez alianças sem consultar a Deus. Não importa qual seja a decisão que você precisa tomar, coloque diante de Deus. Coloque todas as suas decisões diante do Senhor. Ele quer ouvir. Tenha um relacionamento com o Senhor. Um relacionamento íntimo. Às vezes, a igreja procura liderança para perguntar a respeito de qualquer assunto. E certa vez, um querido pastor, quando um membro chegou para perguntar sobre um assunto assim, o pastor perguntou: você já colocou diante de Deus? Não. Então vai lá, coloque diante de Deus e depois que você colocar, você volte. Ele não voltou mais. Coloque diante do Senhor. E se voltar é porque não, já coloquei e preciso de orientação. Afinal, na multidão de conselhos há sabedoria. Mas consulte sempre ao Senhor nas suas decisões. E não deixe de orar pelas decisões desta igreja para oficiais. Isso é um ensino para a nossa querida igreja, para que homens valorosos sejam levantados.
E por fim, tudo isso, Senhor, tudo isso, meus irmãos, que o Senhor tem nos ensinado em Osés, não depende de nós. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Depende dele e somente dele, e a nós, como servos do Senhor, apenas colocar diante do nosso Senhor as nossas situações, e que as nossas sementes sejam sementes que frutifiquem 30, 60, 90 por um, para a glória do Senhor. Amém. Oremos. Senhor Deus, Pai eterno, nós te agradecemos no Senhor Jesus por tua santa palavra, por tua aliança, Senhor Deus, tua aliança amorosa, manifestada, Senhor Deus, na eternidade, completa em Cristo nosso Senhor, Pai. Nós te agradecemos por teu ensino e rogamos, Senhor, que a tua igreja seja transformada por teu Santo Espírito, Pai. Age eficazmente para que o teu santo nome seja engrandecido, Pai. Tem misericórdia do teu povo, Senhor. Tem misericórdia. No nosso Senhor Jesus, te agradecemos por tua palavra e que alegres sejamos transformados. Oramos em Cristo, Pai, o nosso Senhor. Amém.